Olá, pessoal, Metamorfose chegando aqui para vocês. Vamos transmutar? Bora. Vamos pensar fora do casulo aí? Todo mundo preparado aí, né? Bora. Despertar. Estamos aí de volta. Mais um super assunto aí para vocês. Primeiro, vamos falar um oi para todo mundo aqui. Tudo bom, João? Tudo bem, Tati? Oi, pessoal. Tudo bom, Vivian? Tudo bem, Tati? Oi, pessoal. A Stephanie gostou tanto que ela ficou com a gente mais um aqui. Tudo bem? E a nossa convidada aqui, Luz. Tudo bom, Luz? Tudo jóia. Tudo bem. Hoje nós vamos conversar aí sobre um assunto, né? Falar um pouquinho de corpo, né? Mês das mulheres, a gente prometeu o pessoal trazer bastante assunto relacionado à mulher. E nada mais, né? Quem mais analisa a questão de corpo? Quem mais gosta de fazer essas análises? Nós tivemos um bate-papo aqui nos bastidores, né? Quem é que se preocupa com o corpo do filho, né? As mamães de plantão. A gente vai estar trazendo tudo isso aí, muito mais aí para vocês. Antes, né, a gente vai começar assim. Quem é a Luz? Bom, meu nome completo é Luz Marina, eu sou analista corporal e Theta Healer. Tenho aí um histórico dentro dessa área, né, de psicologia. Não sou formada, mas trabalhei muitos anos com saúde mental. Cursei também um pouquinho de fisioterapia, fiz 2 anos e meio de faculdade. Aí tive que fazer um desvio na vida, acabei me formando em contabilidade. Nossa. Tudo a ver com a análise corporal. Tudo a ver. Tudo. Mas tem porquê. Trouxe a parte racional para as minhas análises. E isso é bem interessante, né? Porque traz bacana. clareza. E, Então, Luz, passou por essa parte de contabilidade aí. Sim. O que te levou? Porque ninguém, de uma hora para outra, fala assim, vou fazer análise corporal. Da onde que veio? pois é. Eu acho que como esse desvio para a contabilidade não era algo planejado, né? Foi uma coisa necessária ali para a vida, né? Eu acabei trabalhando com isso, mas eu desviei de quem eu era. E eu fui atrás da análise corporal para me reencontrar, para sair de um começo ali de depressão. Eu estava trabalhando em multinacional. E aí foi onde viraram todas as chavinhas, né? E eu percebi que eu estava fazendo uma coisa muito errada, indo contra quem eu era. Quem eu gostava, contra os meus valores, né? E foi isso que trouxe esse início de depressão. E aí eu gostei tanto que eu quis me formar, né? Eu quis estudar, quis fazer a formação. E eu vi também, com análise, né? Que usando a análise corporal, eu conseguiria juntar todo o meu conhecimento. Né? Toda essa base que eu tive dentro da fisioterapia, que ajuda na análise do corpo, né? E também com a saúde mental. Porque foi assim, foram 15 anos, né? De experiência com esse público. E eu falo que é um público que ele é espelho o tempo todo. Espelhos limpos, não como nós somos, né? Que muitas vezes a gente veste máscaras e eles não. Então, foi, assim, uma imersão de autoconhecimento em 15 anos. Bacana. Então, a parte de análise corporal, você começou você indo buscar. Sim. Você eu indo atrás de autoconhecimento. Buscar, é terapia, né? Sim. A gente pode chamar dentro da questão da terapia. Sim. Uma metamorfose primeiro interior, né? Para depois Exato. auxiliar as outras pessoas na sua metamorfose aí. Exatamente. E o pessoal aqui já estava tudo aguçado, fazendo um monte de pergunta, né? Todo mundo já quer análise. Já todo mundo ali, né? Acho ótimo. Vamos lá. A Vivian trouxe já uma pergunta logo de... Já existe uma diferença, né, Luz, entre a expressão corporal e a análise corporal. Sim. Você pode explicar um pouquinho pra gente essa diferença? Posso. Normalmente as expressões, elas estão ligadas ao nome de linguagem corporal, né? Ela fala de um pensamento, uma lembrança, ou até uma aceitação ou não do que você está falando, do que você está vivenciando, da sua experiência ali. Então, o nosso corpo reage a esse estímulo. Seria mais ou menos isso. Análise corporal, não. É o formato do seu corpo que determina a sua personalidade. E aí, como isso, né? Como que meu corpo vai determinar essa personalidade? Porque a gente, desde o nosso desenvolvimento ali ainda uterino, né? Até mais ou menos os 6, 7 anos de idade, a gente ainda está em transformação, em conclusão, vamos assim dizer, né? Nosso sistema nervoso central, ele não está totalmente completo. E isso reflete, a gente trabalha a nossa mente, né? Reagindo de novo aos estímulos que a gente recebe, mas o nosso corpo, ele precisa se moldar para receber essa mente, para dar conta
do que você precisa. Então, por exemplo, se você recebe estímulos que exigem que a sua mente seja mais ágil, mais rápida, mais reativa, você vai ter que ter um corpo assim. Então, normalmente, essas pessoas têm corpos mais definidos, musculatura mais definida. Então, é assim que a gente vai fazendo análise, né? A gente estuda isso e a partir desses traços, que a gente chama traços de caráter, né? São 5, a gente consegue definir mais ou menos ali a personalidade da pessoa. Uhum. Então, a personalidade, ela se dá até os 7 anos Sim. de idade. Sim. Então, é possível já fazer uma análise desta em crianças. Sim, eu não me sinto muito confortável em trabalhar com criança. Eles normalmente falam a partir dos 10 anos, né? Mas eu não gosto muito de trabalhar com público infantil. Eu prefiro esperar a adolescência, mesmo porque você vai fazer essa análise para os pais. Qual é o ganho dessa criança? Né? Então, eu gosto muito de trabalhar com a pessoa diretamente. Tá. Então, eu não me sinto confortável. Mas tem outros analistas que fazem trabalhos incríveis com crianças, com pais, né? Usando mais esse nicho familiar. É bacana essa parte de criança, que eu vejo pelo meu filho, o Rafa. Ele teve várias fases de corpo. Sim. Então, ele passou desde a fase bem magrinho, aí deu uma engordadinha, ele emagrecia de novo, de repente dava aquele estirão. Aí, daqui a pouco, ele ficava mais com barriguinha. Então, ele teve várias fases, assim, né? E ainda está, né? Que ele tá numa fase de um estirão agora absurdo, que a cada semana ele cresce, acho que 10 centímetros. Eu falo, não sei de onde que veio esses 10 centímetros dele, mas com a mãe baixinha, pai baixinho, não sei de onde que veio. Mas tudo bem. E eu observei, você falando isso, né? Eu observei bastante nesse período dele, né? De infância, tudo. Ele teve vários picos. Então, realmente deve ficar meio complicado para você fazer uma análise ali e fechar algo, né? Sim e não. Sim e não? Por quê? Então, A gente estava até comentando aqui. Porque a gente mesmo pode passar por algumas coisas, emagrecer demais ou engordar demais. Mas o que é analisado no seu corpo, né? A forma como a gente analisa não importa tanto o peso, esse tipo de questão. O que a gente sempre fala é se você passar por um procedimento estético, né? Aí sim, aí eu vou precisar de fotos antes desse procedimento. Você de fotos antes aí? Sim, porque daí você alterou o seu corpo. Então eu não tenho como avaliar, eu não vou avaliar a alteração. Eu vou avaliar quem você é, o desenho do seu corpo. Aí qualquer procedimento, ó, vamos supor, qualquer cirurgia que você faça no rosto, no corpo... Não, depende. Isso vai ser avaliado. Vai ser avaliado. Vai ser avaliado. Mas, por exemplo, eu fiz uma cirurgia aqui pra, né, deixar uma cinturinha mais fina e tal. Isso interfere. Porque cintura é uma coisa que a gente olha na análise. O tronco, né? O desenho do tronco. Então, são são formatos. Formatos que são coisas mais definidas. Isso. Realmente, que nem, vamos colocar, né, o... Quadril, que exato. Geralmente a gente tem um padrão ali. São 6 partes que a gente analisa. É o formato do seu rosto, olho, boca. Então, fiz preenchimento labial. Eu vou precisar de foto. Eu quero saber como era essa boca original. Porque é isso que vai determinar, né, a sua personalidade, né? É o desenho, é o preenchimento. É uma boca mais cheinha, uma boca mais fina. O sorriso. Tem gente que sorri de ladinho. Tem gente que parece que sorri e a boca fica presa, né? Não consegue dar aquele sorriso aberto. Tem gente que mostra todos os dentes. Tudo isso a gente analisa. E aí vem tronco, quadril e pernas. São as 6 partes. As pernas não mudam? Então, Acabei assim. Não, é o que eu falei. Você pode engordar e emagrecer, sua perna vai ser maior ou menor. Mas o formato da sua perna, não. A questão de qual osso que é maior. Não tanto o osso, mas o desenho em si. Tem pessoas que têm aquela perna... parece que ela é mais reta. Parece que a coxa e a perna, né? A panturrilha é o mesmo tamanho. Ela pode engordar ou emagrecer, a perna dela vai ter aquele desenho. Se a pessoa tem a perna em X, por exemplo, né? Exato. Isso também é uma coisa que a gente vê, né? A perna em X é o traço oral, que a gente chama, né? Traço de caráter oral. Então, também fala sobre características da personalidade. Tudo isso é visto. Então, são coisas que já ficam mais marcadas. São marcas mesmo, né? Da pessoa ali. É formato mesmo. É o que eu falei. Você pode emagrecer, pode engordar. Você vai ficar mais cheinho, mais magrinho ali, mas
o formato não vai E mudar. é bacana que a gente não para pra pensar, né? Que Não. fala assim, nossa, A gente reclama, né? Minhas pernas têm uma digital ali, assim, né? A gente fala, é culpa da minha mãe que eu tenho esse corpo, é culpa do meu pai que tem o mesmo biotipo. Porque eu nunca ia imaginar que, tipo, nas pernas você pode ter ali um padrão que é seu e Sim. que você... A não ser que você sofra, de repente, um acidente, Ah, alguma sim, é. coisa, né? Mas não vai mudar. Nunca ia parar pra pensar nessa parte. E o que Exato. o cliente ele pode esperar como um resultado, um relatório seu? Eu costumo falar o seguinte, análise corporal, ela é indicada para quem já procurou de tudo e ainda não se encontrou, não tem ciência de quem ela é, do porquê ela faz as coisas que faz, por exemplo, ciclos repetitivos. Eu saio de um relacionamento ruim entre outro. Tem um porquê. Né? Eu saio de um emprego onde meu chefe fica cobrando que eu faça hora extra, né? Não me dá ali subsídio para o trabalho e tal, saio de lá, vou para outro igualzinho. Tem um porquê. Então, tudo isso a gente consegue identificar. O bacana da análise é que a gente consegue fazer um gráfico. Então, eu te dou os percentuais de cada traço. E é essa junção que te dá a maior clareza de quem você é. Então, já procurou várias técnicas, não tem a clareza do porquê que eu faço a escolha, né? Eu sempre estou escolhendo errado. Faz análise. E para quem nunca procurou também. Porque já vai te dar uma boa base aí para você seguir depois para outras terapias e se olhar por outros ângulos. Porque eu acho que Entendi. terapias, e eu falo sempre no plural, eu acho que elas são importantes porque elas te dão ângulos diferentes para você se ver. Dúvidas. Né? Então, nunca pare em uma só. Sempre procure outras, né? Procure se conhecer. E quem procura mais? Homens, mulheres? Mulher sempre. Sempre. Eu acho que é uma preocupação feminina mesmo, né? A gente querer estar sempre evoluindo, se cuidando. E, assim, a mulher, ela tem um olhar de autocuidado com ela que eu acho que falta muito para os homens. Né? O homem, ele é mais cobrado de ter um bom emprego, de ser mantenedor, né? As cobranças são diferentes. Então, eu acho que a mulher, ela tem essa cobrança mais com o interior dela. E o homem um pouco mais com o exterior. É o que eu noto em... Eu vou colocar... O João gosta também de polêmica. Quando a gente fala assim, análise corporal, né? A gente tá Sim. colocando uma análise do teu corpo. Sim. Você coloca assim que de repente essa busca, né? Essa procura do público feminino ser maior, porque a mulher, ela, de repente, ela é mais aberta para isso, tá? Da questão de mostrar o seu corpo do que o homem, porque o homem de repente fala assim, nossa, eu Também. vou lá, não tenho ideia do que é, ela vai ficar analisando o meu corpo ali. Porque até então, a gente tem muito essa linguagem do corpo, Sim. a gente vê muito isso. Quando você fala análise corporal, primeira coisa que vem, você fala assim, nossa, eu vou num lugar, num paredão, a pessoa vai ficar olhando pra mim, agora vira um pouquinho. Pior que é Vira assim aqui. mesmo. Vai medir, porque assim... Medir não, mas tem isso, É assim. essa ideia que a gente tem Sim. e, de repente, isso, para as mulheres, é muito mais natural do que para os homens, principalmente na questão de eu tô sendo analisado. Sim. Você acredita que isso pode interferir ali, né? Seria um certo machismo, às vezes, também, né, João? A gente já vem falando isso em alguns programas. Verdade. Já aí, a respeito. Eu acho que sim, que tem uma barreira, sim. Mas para a mulher isso também é muito desconfortável. Porque a mulher, ela tem uma questão muito importante com o corpo, né? Julgamento do Toda próprio mulher, corpo. toda mulher se olha diferente, tem uma cobrança diferente com o corpo, né? Então, para a mulher também é desconfortável. E de verdade, se a gente parar para pensar, não é confortável a gente ficar ali numa posição que você vai estar tá sendo olhada, analisada de todos os ângulos. Mas eu procuro trazer muita ética primeiro, né? Eu faço um preparo, eu mando todo um direcionamento para a pessoa se preparar. Eu sempre respeito. Eu quero mostrar tudo mesmo, vou de biquíni. Ok. Não quero, eu tenho vergonha. Tudo bem, uma roupa de ginástica, né? Porque eu preciso ver contorno. E tem momentos que eu vou falar, preciso ver, né, a sua perna. Então, fica de ponta de pé só para eu ver o desenho, né, da sua panturrilha. Como é que tá a sua coxa aí, né? A musculatura é mais firme, é mais rígida e tal. Mas, assim, tentando sempre também perceber o quanto a pessoa está confortável ali. E isso é muito rápido. Eu tento ser o mais rápido, né, possível nessa análise, nessa parte. E eu dou mais foco e demoro mais na devolutiva, que é quando eu apresento o gráfico e leio, né, esse gráfico para a pessoa.
Eu costumo falar que quando eu conto a fofoca que o corpo me contou. Não, porque você se coloca na posição, né? De repente, imagina, você tá ali, vira pra cá, faz isso. Aí você fala assim, meu, o que ela tá analisando agora? Que parte que ela tá olhando aqui agora? O que será que ela tá vendo? Eu fico imaginando, porque oriento. assim, ó, eu não sei, a maioria das mulheres se cobram demais, né? Sim. E aí eu imagino ali a mulher sendo analisada e já colocando um monte de caraminhola na cabeça. Ai, meu Deus, o que ela vai falar do meu bumbum agora? Ai, meu Deus, como que tá isso? Como que tá aquilo? A mulher, ela já fica na espera das críticas. E não é uma Exatamente. análise estética. Não Não é uma análise estética. Não é. Mas acho que mesmo assim acaba, sem querer, querendo, vinculando, né? Na cabeça de quem está sendo analisado. Penso eu. Tô aqui tentando imaginar. Não, eu acredito que sim. Eu também tô aqui. Eu tô tentando imaginar a situação da pessoa, o que pode estar passando ali na Sim. cabeça dela. Até se a gente for colocar assim, o porquê que ela procurou. É isso que eu ia falar. Eu tento trazer leveza, porque sim, eu sei, né? Eu sou mulher também, eu sei de tudo que passa e eu já passei por uma análise. Então, passa, assim, algumas coisas na nossa cabeça. Então, eu procuro trazer leveza. Eu sempre oriento. Olha, eu vou olhar pro seu olho agora. Então, olha aqui bem fixamente nos meus olhos, né? Dá um sorriso, você consegue sorrir, né? Faça uma piadinha, alguma coisa para deixar um pouquinho mais, né, descontraído. E eu vou falar, olha, agora é a hora que eu tenho que olhar o seu quadril. Né? Então fica relaxada, não pensa nada, é rápido e eu procuro sempre ali, olhei o que eu preciso olhar, já vou, né, para a ferramenta, já coloco a pontuação. Mas uma coisa que eu acho que a mulher tem muito mais do que o homem é a curiosidade. Então eu acho que ela passa por isso de uma forma até mais leve, porque a curiosidade é maior do que tudo que está ali passando, né, na cabeça dela. E mesmo por esse movimento de curiosidade, Sim. normalmente essa mulher consegue levar isso para o dia a dia dela e realmente transformar o que precisa ser transformado? Então, a minha terapia ela é diferenciada, tá? A análise corporal em si, ela acontece num período de 2 horas, que seria a análise, a devolutiva, que é quando a gente explica o gráfico, e a gente responde ali as questões, né? Orienta a pessoa. Então é uma única sessão. Não, isso seria... Na hora. Nossa! São 2 horas em média. E assim, isso é o padrão, tá? O que você encontra no mercado. O que eu percebi? É um conhecimento muito novo. Não é todo mundo que consegue levar isso pro dia a dia, entender isso, né? Justamente por ser uma novidade, uma coisa diferenciada, né? Então, eu faço um acompanhamento de 1 mês. Eu tenho um material ali que eu passo, né, para as analisadas e tal, para fazer esse acompanhamento. Eu falo que é revirar o baú. Então, assim, a gente vai mexer com memória, a gente vai, né, ressignificar coisas. E eu fico o tempo inteirinho ali com o WhatsApp, o momento que ela quiser me contar qualquer coisa, seja da vida, o que ela está enfrentando, o que ela percebeu depois da análise, ou, eu fiz ali o material e aí eu vi uma coisa que, poxa, não tô legal, preciso falar sobre isso. E aí a gente vai usando ou outras terapias, ou eu vou orientando ali dentro do que ela me traz e dentro do gráfico, sempre respeitando a forma dela ser, agir e sentir o mundo. Nossa, eu pensei que você fazia análise, depois a pessoa ia embora, você fazia um relatório para entregar para a pessoa, porque pensa, você a pronta entrega. Não. Eu fiquei imaginando a curiosidade da pessoa, assim, né? Ia ter que passar por uma terapia para aguentar a ansiedade, para poder receber. É na hora e depois eu ainda faço esse acompanhamento. É bacana. E aí eu respeito o tempo, né? Porque tem gente que você fala, eu vou fazer o acompanhamento. E a análise foi tão chocante que a pessoa foge. Tem e isso às vezes, também, né? Tem isso. E às vezes a pessoa que mergulha. A gente percebe muito isso nas terapias, né? Eu sou psicoterapeuta também. Isso acontece mesmo. Acontece. Na hora que você realmente pega na feridinha da pessoa, ela precisa de um tempo a mais para ela digerir as coisas. Exato. E ela acaba... A reação geralmente é fugir. Exato. Aí ela organiza as ideias, depois ela volta. E não tem nem como a gente levar pro pessoal, né? Tipo assim, ai meu Deus, a pessoa não voltou mais porque eu sou foi com a minha cara. um péssimo profissional, ou porque talvez eu falei algo que ela não esteja preparada. Mas é porque a fuga, ela tá sempre constante, né? Nos atendimentos. Porque é uma questão assim, a pessoa ela procurou por algum motivo, de algo que definitivamente a incomoda. Sim. Mas quando ela se vê precisando enfrentar sobre o assunto... Né? A gente respeita em sessão, fala assim, olha, não quer falar sobre tal coisa? Ok,
Mas pra gente mexer naquilo que ela nos procurou, precisamos começar abordando, nem que seja pelas beiradinhas ali, né? Mas às vezes nem a beiradinha tá sendo aplicada. Aí uma dúvida que veio aqui, Luz, que geralmente quando a gente fala de terapia, muitas vezes a gente precisa de algumas sessões pra gente poder escavar lá na pessoa, e lá no fundinho, e mesmo assim ela vai negando um monte de coisa. A gente fala, ela nega, a gente vai tendo que, né, ir ponderando ali as coisas pra chegar. Sim. Na análise corporal, acontece isso de às vezes você falar alguma coisa, a pessoa fala assim, não tem nada a ver. De primeira, assim, né, como, vamos dizer... A negativa, assim, da a pessoa, negativa vem. né? Mas, primeiro que é um traço do corpo. E aí eu explico quando esse traço surgiu para ela olhar para a história dela e ver aonde ela se encaixa. E aí, normalmente, essa negativa é engolida, vamos assim dizer, né? A pessoa fica calada porque ela entende que realmente o corpo é dedo duro, né? E até voltando um pouquinho nessa questão, né, da fuga e tal, eu acho que tem dois pontos, na verdade, que na análise, assim, fica muito claro e são gatilhos de fuga, né? Um é a ambição, que a gente olha hoje para a ambição com um olhar mais negativo, né? A ambição é ruim, a pessoa só vai atrás de dinheiro e tal. E nem sempre é ruim. A ambição, ela te impulsiona para a vida, ela te põe para, né, para você crescer, para você seguir em frente. E a outra é a dependência emocional. E aí, de repente, a pessoa olha num gráfico e vê lá 70% de dependência emocional, isso assusta. Mas é o que eu falo, a gente faz a devolutiva e eu vou trabalhar com as questões que ela, né, vai trazer para mim. E aí, normalmente, essas questões aparecem, né? E eu consigo falar, olha, tá vendo o seu gráfico? Isso acontece na sua vida por conta dessa dependência. Então, aonde que tá esse gatilho, né? Então, assim, o que tá te faltando que você não consegue tomar ali uma atitude ou fazer uma escolha por você? Aonde você tá colocando sua âncora ali? Então, a pessoa tem essa clareza, né? Fica muito... É muito explícito, não tem muito para onde fugir, né? E você comentou aí sobre a ambição, por exemplo, Sim. né? Então, depende muito do tipo de ambição. Mas eu percebo que já está enraizado, é como uma crença que a pessoa carrega, que ter ambição é algo ruim. Então, como a análise corporal pode contribuir, inclusive, para essa mudança de crença? A análise, ela vai trazer como você se preparou para lidar com o mundo, né? É o que eu falei, são 5 traços de caráter, cada um ele se desenvolve em uma fase do desenvolvimento infantil e ele monta a sua personalidade, né? Você tem um percentual ali de cada um deles, todo mundo tem os 5, e é essa junção que torna a gente tão diferente, tão especial, né? Quando normalmente a pessoa tem esse percentual de ambição muito alta, a questão que ela traz para resolver, para ter orientação e tal, já é ligado a isso. Isso é muito incrível, assim. Tá. Às vezes a pessoa nem pergunta, fala, você já me respondeu tudo. Por quê? O que eu falei, o meio tem muitas crenças, né, a respeito de dinheiro. Tem. Dinheiro é sujo, dinheiro é mau, quem tem dinheiro, né, ou até mesmo no núcleo familiar. Ah, aquele primo que ganhou dinheiro, nossa, nem Fala quer com saber da ninguém, gente. né? É um Arrogante. snob. Exato. E aí a gente começa a trabalhar isso, né? Então, se a pessoa tem um percentual alto, ela busca isso. Ela busca um status, ela busca um posicionamento. E muitas vezes ela foi, vamos usar aqui a palavra de castrada, né? Ela foi podada nessa busca e ela fica mal com isso, porque isso é dela. Então, ela já chega trazendo uma problemática ali. Um baita conflito, né? Exatamente. E aí, quando a gente olha e fala, tá vendo o seu corpo? Esse traço, isso, indica que você precisa disso. Isso é importante para você, né? E assim, todo traço ele tem uma dor emocional, que foi o que marcou o teu corpo, né? E a tua mente. E a mente é muito sábia, né? Então, ela já traz uma habilidade de contraponto. Então, quando você aceita que você tem aquela dor, que você precisa olhar para ela para fazer escolhas mais saudáveis, você entende qual a habilidade que você tem para usar de contraponto. Então, por exemplo, as pessoas, né, que têm um traço da ambição muito alto, ela também tem muita articulação. São verdadeiros líderes. Então, de repente, essa pessoa está ali, né, recebendo um monte de ordem, fazendo um monte de coisa, se rebelando contra ela mesma,
quando na verdade ela deveria estar numa posição de comando. E às vezes é uma pessoa que tem uma vontade de empreender ou abrir, né, não sei, alguma coisa, ou subir de cargo, e ela fica ali, não vou porque acho que não é para mim, não vou. E aí quando ela não olha posso ter isso, essa ambição. exatamente. E aí quando ela olha isso, ela fala, gente, faz todo sentido. Isso é para mim. E eu sou capaz. Então dá um empoderamento. Lu, você falou que tem 5 traços. Sim. Quais são esses traços? E ele tem já, cada um tem relação com alguma parte do corpo? Parte não. Mas eles acontecem em momentos, e aí tem alguns indicativos no corpo que você consegue ver. Por exemplo, um leigo consegue olhar se a pessoa tem muito daquele traço, consegue saber se é mais, né, assim, definir um pouquinho mais a personalidade. Mas não é, por exemplo, seu olho é o traço X, a boca é o traço Y, isso não. Só fazendo um parênteses aqui, os nomes são feios, tá, gente? Porque veio tudo lá da época de Freud. Então deve ser maravilhoso. A gente vai ouvir nome e vai falar, meu Deus, eu quero matar todo mundo. Não, é um traço de caráter, é um nome que, assim, é da onde surgiu tudo, né? A patologia, o desvio de comportamento e o traço de caráter. Então, por exemplo, um dos traços é o psicopata. Não ouça como socorro. Surtou. E o outro masoquista. Também não escute como, nossa, eu então sou sofredor, eu gosto de sofrer. Não, são coisas totalmente diferentes, tá? Então, assim, quando eu falar um nome desse, só lembra desse parênteses, tá? Bom, o primeiro traço que se forma no período gestacional até o primeiro mês, né, de nascimento, é o esquizoide. Se você pensar no mundo, né, na formação desse traço, ele tá muito mais na cabeça. Porque é o desenvolvimento. A gente começa, né, por toda essa parte de sistema nervoso e tal. E quando você nasce, você ainda tá ali muito no mental. O bebezinho, ele tem muito espasmo, ele não tem ainda controle de corpo e tal. Então, é o primeiro traço. Normalmente, a gente vê pessoas que têm muita entrada, né, no cabelo, ou uma testa um pouquinho maior. Ela dá indícios de que ela tem uma mente mais desenvolvida. Normalmente são pessoas super criativas, né? Que criam, assim, um produto atrás do outro, né? Tem uma ideia atrás da outra. São pessoas muito mentais, né? Mais racionais também e tal. O segundo traço é o oral. É o período da amamentação, né? Então... Luz, eu posso só... Claro. O pessoal fala muito, né? Aí a gente vai entrar em linguagem do corpo, né? Tudo bem. Que o pessoal que é mais carequinha, assim, que tem mais entradinha, são pessoas que pensam demais. Exato. Por isso que perde o cabelo. Então, também tem essa parte. Se você for ver, tem um pouco, mas é que aqui é muito mais um embasamento, né? Sim, científico, diferenciado. Mas quando você falou das entradinhas, tudo, na linguagem tem fala, sentido, né? Que pessoas que têm falhas no cabelo são pessoas que pensam demais. Então tem cabeça muito quente. Exato. E aí os cabelos caem ali. Eu não sei te dizer especificamente isso, porque tem diferença quem tem entrada e quem tem a calvície aqui no meio. Tem uma diferença. Do cocoroco. Isso. Então, assim, eu não sei te dizer, tá? Porque é o que eu falei, é uma coisa que veio lá de trás, época do Freud, foi mudando. São linhagens de estudo bem diferentes ali. Mas tem essa marca corporal, né? Bacana isso. Bom, então o segundo é o oral, que eu falei, na fase de amamentação. E aí, de novo, pensa no momento ali, né, que esse bebê tá. Ele depende das pessoas. Se alguém não entender a necessidade dele ali, ele morre, né? Ele é totalmente dependente. Então, o que o bebezinho, ele busca, né? O que o nosso sistema nervoso ali tá jogando as sirenes pra gente? Comunicação. Mas o bebê só chora. Mas assim, você vai ganhar uma força nessa comunicação, às vezes pelo olhar, sensibilidade. Não tem pessoas que às vezes passam por você, volta e fala, você não tá bem hoje, né? Você quer um chazinho? Essa pessoa tem o traço oral um pouquinho mais avantajado, né? Porque tem essa percepção do ambiente, né? E se conecta com as pessoas, tem uma sensibilidade maior. O terceiro traço é o traço psicopata, quando a criança, né, já está milinizando a parte dos bracinhos. O controle já está nas mãozinhas. E é o momento que ela começa a ter uma interação social, né? Começa a pegar as coisas, foge um pouquinho mais dela. Já começa, né, a sair mesmo do mundinho só ela, né? Ela ainda é o centro, mas ela começa a entender que tem um mundo ali além da mãozinha dela, né? Do corpinho dela.
Então, por isso a articulação tá nesse período, né? Eu pego, eu mexo, eu toco, e aí é o momento do líder. Por quê? É o momento que a criança tá fazendo um monte de gracinha. Aí o pai e a mãe, ai, olha que bonitinho, faz o cachorrinho, faz não sei o quê, faz o barulhinho. Faz pra eu filmar. Exatamente, tira um monte de foto, um monte de coisa. E aí o que essa criança pode entender? Eu só tenho valor quando eu faço alguma coisa. Quando eu não faço o que me pedem, eu não tenho valor. Lógico que tudo isso é inconsciente, né? Mas o que ele vai entender? Que ele vai ter que usar as pecinhas que ele tem para conseguir as metas. Por isso, líder. Ele começa a entender essa articulação toda, né? E o porquê ele precisa fazer isso. Aí a quarta, né? O quarto traço é o masoquista, que se dá na fase do desfraude, né? Então, tá começando ali um maior controle das pernas, né? E dos esfíncteres. Então, tem aquela cobrança, né? Tem que tirar a fralda, tem que ficar de fralda, não tem que tirar de fralda, tal. E o que acontece? Muitas vezes no meio escolar, onde tem uma idade para tirar a fralda e tal, não tem essa individualização, né? A criança está preparada ou não, tem o controle ou não, muitas vezes ela é exposta. Então, tem um coleguinha que fica, ai, tia, tá cheirando mal, né? Tá ruim, foi ele, aponta. Ou ele mesmo se sente exposto porque ele deixou escapar alguma coisa, né? E aí vem, às vezes, gente reclamando, poxa, né? O próprio pai, às vezes a própria mãe, a gente já não combinou? Tem que avisar, tem que falar. Só que essa criança não tem controle. Entre ela falar, tô com vontade, e calcular o tempo, até chegar no banheiro, até chegar... Não dá, ela não tem essa percepção toda. E o desfraude coletivo, né? Que todas as escolas esperam, às vezes, o período de verão para fazer o desfraude, para ninguém ficar molhado. E aí começa aquela comparação. Exato, você não ele faz já igual conseguiu. seu amiguinho. Olha, seus amiguinhos já conseguiram e você não. Exato. E aí tem essa exposição. Isso gera uma dor de humilhação. São aquelas pessoas que não conseguem se expor. Não conseguem chegar e falar, né? Precisa falar numa palestra. Imagina! Não consegue, trava, não dá, não consegue se expor de nenhuma forma, né? E então, assim, e daí os outros traços eu acabei não falando, eu acabei só falando desse. E qual é o contraponto? Essas pessoas, elas são muito processuais. É aquele tipo que adora uma planilha, que faz listinha de tudo, que calcula os centavinhos. Por quê? Porque ele aprendeu que ele tem que calcular e controlar o máximo de coisa ali, né, ser o mais perfeito possível para dar conta de ficar escondidinho ali, né, de ficar só no processinho sem a exposição. Ele tenta fazer tudo o que ele consegue para não se expor. E aí o último traço é o traço rígido, que já é quando a criança está começando com a sexualidade, né? Então começa a tomar um choquinho ali, que é isso? Tá diferente, né? E começa também a perceber que o externo dela tem pares. Então, o vovô tem a vovó, o titio tem a titia, a mamãe tem o papai. Quem que é meu par? E aí começa o complexo de Édipo e de Electra, né? Que eu acho que todo mundo aqui que tem um pezinho aí na psicologia, psicanálise e tal, sabe bem, né? E aí, o que fica registrado nessa época, nesse traço? Fica a traição e a troca. São pessoas bem indecisas. Não porque ela não consegue escolher simplesmente, mas ela sempre está pensando o que ela perde. Mas se eu escolher isso daqui, tal coisa eu acho que ia ser melhor. Ou fica comparando, né? Eu tô nesse relacionamento, o outro era bom nisso, mas esse é melhor naquilo. Então elas estão sempre, a gente fala na triangulação. Ela nunca está 100% entregue. Ela sempre deixa um pezinho ali, porque vai que eu fujo. A pessoa nunca fica satisfeita. Exato. Ela nunca se entrega 100%, né? Ela nunca tá ali de corpo e alma. Sempre tá faltando uma coisinha. E ela se sente assim também, né? Ela projeta isso no outro. Então, eu não sou prioridade. Eu nunca sou, né? Vamos dizer, a melhor. Ela projeta, mas isso é muito dela também. Ela também nunca se entrega. Ela, quando a gente fala, é pessoa, né? Então, assim, a pessoa nunca se entrega e fica cobrando que seja ali, né, o máximo. Tipo, eu não dou tudo, mas você tem que me dar. E dentro dessas 5 fases? Sim, 5 fases que você colocou aí são pontuações extremamente fortes. Sim. Não é nada assim leve, não, né? São pontuações bem fortes ali, que de repente, realmente, para a pessoa ela receber isso,
Por isso que eu falei que eu faço o trabalho depois de um mês. Ela tem que estar preparada ali tudo. E Luz, uma coisa que me veio muito em mente aqui nessa questão que você colocou da análise corporal. Isso, você acredita que ela venha realmente como uma terapia ou ela venha como uma terapia diagnóstica? Não. Para a pessoa depois ir buscar outros tratamentos? Não, é autoconhecimento mesmo. Autoconhecimento mesmo. Sim. Porque ela pode também estar numa parte diagnóstica que vai encaminhar ela para outras terapias. Sim, mas eu acho que a gente não tem ainda estudo suficiente, tá? E nem embasamento suficiente para isso. Aí a gente já entra numa área mais médica, né? De uma formação que não é um curso de um ano que vai te capacitar para isso. Seria mais a parte psicoterapêutica, para autoconhecimento, para uma autoanálise e de repente você se identificar em algo e aí sim você buscar outras terapias, mas que façam sentido para você. Ela é uma terapia complementar mesmo, é autoconhecimento. Se a pessoa já passa por algum psicólogo, já faz algum acompanhamento, tem que continuar. Não é, então eu vou substituir aqui, não. Tem que continuar. Quando a pessoa vem para análise corporal, ela já passou em alguma outra terapia? Eu pergunto. Na maior parte do tempo, ela já passou ou outras ela veio terapias, sim. Não, por exemplo, psicologia, psicanálise especificamente não. Mas assim, tem pessoas que já fizeram. Outras terapias complementares. Não, e mesmo a psicologia e tal, mas não está neste momento passando, né, por um tratamento, vamos assim dizer. Mesmo porque, às vezes, eu nem pego. Porque eu acho que se a pessoa já está num momento muito delicado, é muito o que o João falou, né? A gente precisa cuidar disso. E, de repente, você mexe ali numa ferida que vai abrir uma série de coisas que não é em 30 dias que você vai resolver. É porque a gente fica pensando, né? Tá, tô aqui, nossa, vou fazer uma análise corporal. Acordei hoje com vontade de fazer. A pessoa, ela tem que já estar meio que inserida, tem que ter, né, ali. Ela tem que estar buscando ela mesma. Porque, primeiro que você não vai nem buscar na internet. Sim. É terapia de análise corporal, porque é algo que é desconhecido para muitas pessoas. Sim. Você vai numa linha de, vou buscar uma acupuntura, vou buscar uma massagem, uma psicoterapia, um reiki. Por isso que eu falo da curiosidade, né? Começa com aquela curiosidade. Mas será que eu sou isso mesmo? Eu fico escutando que eu sou tal coisa, eu sou tal coisa. Será? Não sei se eu sou isso, não. Né? Ou começa a ficar em crise, né? Eu tô passando por tal coisa, já tentei de tudo, nada resolve e tal. E aí é aquilo, né? Um vai falando pro outro, um vai falando pro outro. Você já ouviu falar disso? Ai, é legal, interessante, minha amiga fez, tal. Né? Segue tal página, vê tal canal. E aí a pessoa se interessa, por curiosidade, acaba passando pelo processo. E se encanta. Alguns fogem, outros encantam. Mas assim, os feedbacks, tudo são muito positivos. Mesmo porque eu falo, né? Eu sou muito ética e eu tenho muita responsabilidade nesse sentido. De não trabalhar com coisas que eu acho que não é o momento e o que eu não tenho capacidade. Essa é a verdade também. A gente tem que saber isso. Até onde a gente consegue ir, até onde não compete a nós. A gente tem que aprender, né? Essa questão de terapia, esses últimos tempos a gente andou conversando muito, eu e o João, né? Da parte terapêutica, de entender realmente o que até onde vai o seu, aonde você deve encaminhar a pessoa ali. Exato. Porque a gente vê muitos profissionais, por questões financeiras mesmo ali, né? Que ficam segurando os clientes, os pacientes ali durante um tempo e você vê que já não existe mais um porquê de estar ali e a pessoa acaba segurando e você fala assim, nossa, se de repente estivesse passando com outro profissional ali, já teria deslanchado, já teria mais, estaria melhor, estaria mais lá na frente se desenvolvendo e a pessoa, por aquela questão sem ética, né, egóica mesmo, né, acaba segurando ali. A gente, nos bastidores nós estávamos conversando aqui que nós temos a mamãe a mamãe mais recente aqui, né? Com um bebê ainda em casa e ela fez uns questionamentos aqui. Tem algo que a gente possa ali fazer para ajudar? O que a gente pode ajudar a ter menos riscos, vamos dizer assim, para ajudar ele nesse desenvolvimento?
Isso é uma coisa que eu sempre falo para as mães, desencana. Relaxa. Por quê? Porque a gente já fica pensando assim, gente, como vai fazer o desfraude? Como vai fazer? Nossa, eu vou traumatizar, não quero. Você sabe rezar? Gente, minha gravidez. Sabe rezar? Eu acho assim, se você começa a querer controlar muito, né, tornar esse mundo mais confortável, mais acolhedor, você vai acabar virando escrava disso. A gente não consegue controlar. E, na verdade, o traço, ele se desenvolve do entendimento da pessoa. Não necessariamente do que está acontecendo. Né? Por exemplo, tem pessoas com traço rígido super desenvolvido que nunca tiveram pai. Aí você fala, nossa, mas como assim? Eu sou super rígida, né? Como que eu vivi esse complexo se eu não tive pai? Então, você tem que entender o quê? Que história essa criança ouvia ou criava? Como era a cabecinha dela naquela fase? Quem era o pai que ela inventava, né? Ou que cumpriu essa função e ela colocou aquela pessoa como pai? Então, assim, a gente não consegue controlar o que está na cabeça e na percepção do outro. E por que eu falo isso, né? Desencana. Porque por mais que você fale, nossa, mas o traço ele surge de um trauma, de uma dificuldade, de uma diversidade. Sim, juntamente com a habilidade. Então, poxa, eu errei nisso, mas olha que habilidade que ele conseguiu criar a partir dessa dificuldade. E essa é a nossa vida. A gente passa por N dificuldades e é isso que faz a gente evoluir. Então, não adianta ficar, ai, não, isso daí eu não quero passar, não quero enfrentar, não. Aí você não evolui, você quer sempre estar na mesma. E isso vai contra a vida, né? Aí a gente entra naquele que a gente fala, né, dos pais que têm 10 filhos e nenhum é igual. E você criou todos iguais, mas cada um recebeu, né, e assimilou de uma maneira diferente ali. É bacana você falar isso, porque tem a questão dos gêmeos, né? Muita gente afronta, né, a análise, porque fala, tá, mas e a genética? Né? Você tá me falando isso e gêmeos, né? Se você olhar bem, tem diferença. Mas, assim, tem um caso até polêmico, eu não vou lembrar o nome do documentário, de três, né, trigêmeos, e eles foram separados. Foi uma experiência que foi feita, né? E por isso a polêmica. Eu acho que se chama Três Estranhos Gêmeos, alguma coisa assim, 3 trigêmeos estranhos, eu não lembro agora. E o que fizeram? Pegaram a mulher que ela queria, né, dar os filhos para adoção, e aí pegaram essas crianças e separaram, né, colocaram um em cada família, um em cada local, e eles se encontraram na faculdade. 2 deles acabaram na mesma faculdade, né, no mesmo campus, e aí se encontraram e foram atrás da história e viram que tinha um terceiro e foram atrás desse terceiro. Se você olhar, né, pro corpo, pro rosto, eles são completamente diferentes. É muito interessante. E aí você percebe como o meio afeta. Influencia, Né? Então você olha e fala, como assim, né? Você fala dos gêmeos que foram criados pelo mesmo pai e mãe, na mesma casa e tal. Mas já são diferentes. Eu tenho sobrinhos já tem gêmeos. alguma coisa. A minha cabeça tá explodindo. Mesmo quando... Não, desculpa. Não, porque a gente sempre fala, né? Eu até brinquei, né? Que meu corpo é parecido com o da minha mãe. Sim. Mas a minha irmã tem um corpo parecido com a família do meu pai. Sim. E a gente acaba influenciando, mas também tem todo o nosso jeito de assimilar isso durante a infância, né? Tem a genética, óbvio, Sim. né? A gente não pode descartar, não é, né? É o que eu falo. Tudo isso que a gente traz é complemento, né? Então, a genética é, sim, a que predomina, é forte. Mas por que de repente, você tem o queixo um pouquinho mais fino do que o da tua irmã? É o mesmo pai, a mesma mãe, né? Mesma criação, mesmo meio. Então, tem um porquê. Né? Às vezes tem pessoas que você olha, pode ter o olho mais delineado, mais, né? Assim que você fala, nossa, que olho lindo e tal. Aí você olha bem e fala, nossa, mas que triste. Tem uma sensação ali atrás. Isso não é genética, né? E tem essa informação. Sensação, sentimento, Sim, vai passando ali. É como você disse, que é da forma que a pessoa sente. Exatamente. Né? Então, às vezes, 2 irmãos numa mesma situação, um vai sentir de forma diferente aquele mesmo episódio. Exato.
Gente, como é tudo doido. Aquela vez assim, o João só tá pensando aqui, ali, ó. Só tá assimilando. O João só tá pensando ali. O João deve estar pensando assim, por favor, um espelho. E falando de mãe, né? Eu também sou mãe, tenho duas. E eu aprendi exatamente isso. Pera lá, deixa eu relaxar, porque senão a gente enlouquece. Exato. Né? Ou a gente coloca o filho numa redoma. E aí vai ser a pior coisa do mundo para essa criança. Elas são iguaizinhas? Nossa! Completamente diferente uma da outra. Completamente diferente. E você vê dentro do mesmo ambiente. Dentro do mesmo ambiente, mesmo pai, mesma mãe, enfim, completamente diferente. E aí não adianta, porque a gente tem que rebolar para intermediar uma aqui, de repente a outra ali, né? São ações, movimentos diferentes. Sim. Porque uma é diferente da outra. Então, imagina, a gente não tem uma cartilha para entender todos os tipos, todos os perfis. E com este filho eu sei que eu vou agir exatamente assim. Ou com aquele, o B. Né? Não tem como. Por mais que a gente tenha estudos, a gente sempre erra. Sim. Né? E é o que eu falei, que bom. Porque é esse erro, essa dificuldade, isso que vai fazer essa pessoa ter um ganho. Né? A nossa mente aprende assim. Aprende assim. Então, é o que você falou. Se você tenta colocar redoma, é a pior coisa que você faz. A Vivian colocou mas por mais que a gente tenha estudo, a gente acaba se atrapalhando com o filho, ali as coisas. Eu cheguei à seguinte conclusão. Eu estou com ele exercendo o papel de mãe. E ele te escolheu para ser a mãe dele. Ali eu escolhi para ser a mãe. Ali não vou ser terapeuta, eu não vou ser a professora, porque senão vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque senão vai dar ruim ali, então até o Rafael tá passando terapia, passa com o João, eu falo assim, ó, João, porque aqui eu sou a mãe, tá? Viu, Tati já dizia Freud, né? Tudo é culpa da mãe. Então, agora que eu estou vivenciando o meu papel de mãe, não vamos misturar, não vou querer ficar fazendo análise, não vou querer ficar fazendo terapia em casa. A gente enlouquece. Não funciona. Ajuda, óbvio. Né? Que quanto mais estudos, a gente tem mais recursos ali, a gente vai estar mais atento. Ajuda e muito. A gente consegue identificar algumas coisas e passar pra frente. Mas de impedir um erro, de chegar não vou errar mais, vou ser uma mãe perfeita, uma mãe exemplar. Imagina. Eu acho que todo conhecimento agrega. Então, assim, com você certeza. conseguir olhar para uma pessoa, identificar se ela, de repente, precisa de mais exemplos, se ela é muito mais direta, racional, se ela precisa de um abraço, né? Porque tem gente que é super sensível, precisa de toque. Tem gente que você toca, já faz assim, né? Tipo, tira a mão. Então, assim, é bom você identificar isso num olhar, para não errar nesse sentido, né? Mas não levar isso como, nossa, eu não posso errar nada, eu tenho que estudar muito, eu tenho que fazer muito, porque... Isso não, porque você fica escrava do seu conhecimento, do seu aprendizado... Não é legal. Você acaba querendo controlar muito. Gente, tá dando nosso tempo que a gente vai ficar... O João nem conseguiu falar do Tata Healing. Gente, eu tenho tanta pergunta aí. Eu vou só fazer uma perguntinha. Que você falou que geralmente você faz para crianças a partir da adolescência. Eu não me sinto à vontade de trabalhar com adolescentes, depois de que idade entraria? Eu prefiro trabalhar com adultos. Adulto, tá. Então, ali, 19, 20, 21, a gente já entra conversa. No adulto. É porque como você falou criança, eu falei assim, criança, criança, adolescente. É que a análise, ela pode ser feita a partir dos 10 anos, eles indicam, né? Mas é o que eu falei, eu não me sinto à vontade, né? Eu acho que eu trago umas coisas, assim, muito pontuais. E a minha linguagem também, eu acho que é uma linguagem... que dá mais certo com o público adulto. E se você falou que depois que você termina, você vai pontuar as coisas para a pessoa, geralmente para uma criança, para um adolescente, ele tá com tanta coisinha na cabeça, que às vezes uma palavra que você fala, ao invés de ajudar, você pode criar outros traumas ali. E aí a criança fica mais confusa em algumas coisas, né? É que quando você falou criança, eu falei, criança? Quantos anos? Ela pode ser feita a partir dos 10, mas aí o meu trabalho é realmente com adultos. Mas com adultos, bacana. Luz,
Gratidão. Nossa, Luz, eu que que luz. agradeço. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Gratidão aí pelas informações, por essa outra maneira, né, de ver, né? Porque a análise corporal, eu tinha visto poucas coisas. A maior parte do que eu trabalhei até hoje foi com linguagem corporal, tipo, nossa, meu pezinho tá apontando pra porta, nossa, então já deu hora de eu ir embora. Olha, tô coçando aqui atrás, nossa, tô com uma dúvida, eu não tô concordando com o que tá falando. Foi mais nessa questão da linguagem corporal mesmo. A questão da análise corporal, eu vi algumas coisas, mas nunca li, nunca busquei nenhuma informação a respeito disso, e para mim foi assim muitas informações, esclareceu muita coisa. E eu acredito que para quem tá assistindo a gente também, de repente aí deu aquele estralo de poxa, tá aí, é uma coisa que é bacana, não fiz ainda, né? Busquei algumas terapias, não fiz ainda, me identifiquei com esse tipo de terapia, gostaria de estar passando, então passe aí para as pessoas como que elas te encontram. Coisa, né? Deixa eu me conhecer um pouco mais. Exato. Bom, tem meu Instagram, @LuzMarinaMolino. Tem meu celular também. Pode passar. 11 99797 8228. Pode mandar mensagem, pode entrar lá no Instagram, mandar direct, que a gente conversa. A única coisa que a gente não falou é só presencial? Não, eu trabalho, na verdade... É importante isso. Na verdade, eu trabalho mais online do que presencial. Mas se a pessoa quiser presencial, dá pra fazer também. Olha lá, essa parte é importante. Então, ó, tá longe aí, ficou com vontade? Não há barreiras. Não existem barreiras aí. Maravilhoso. Eu que agradeço. Gratidão. De verdade. Vai ficar aí depois a página dela do Instagram para vocês também. Então, depois, se tiver alguma dúvida, é só clicar aí, entrar em contato com ela. Pessoal, gratidão. Gratidão. Vamos buscar as nossas metamorfoses, né? Ó, mais uma pra gente pensar fora do casulo. Mais uma pra gente sair ali do casulinho ali e falar assim, opa, ó, mais uma oportunidade de abrir as minhas asas e voar aí. Exato. Gratidão, pessoal. Metamorfose vai ficando por aqui. E até uma próxima. Obrigada, gente.